Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento online e também se tiver alguma dúvida. Hoje eu vou falar sobre mágoas. A mágoa, ela vem da palavra do latim mácula, que significa pesar, tristeza, ressentimento, desgosto. Então, a pessoa, ela acaba tendo esse sentimento de realmente uma tristeza ali em relação a outra pessoa, de achar que o outro não estava ali na expectativa dela, não fez aquilo que ela gostaria, né? Então, isso acaba trazendo um sentimento muito ruim para a pessoa que sente mágoa, porque muitas vezes ela se paralisa. Todos nós temos um sentimento de mágoa de vez em quando, mas o problema é que tem pessoas que sentem essas mágoas por muitos anos, né? Então a pessoa ali se paralisa, fica só pensando na outra, não consegue se libertar desse sentimento e isso acaba fazendo mais mal para ela do que para outra pessoa. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela quer que o outro também encaixe ali nas expectativas. Claro que a dor dessa pessoa, ela é legítima, e muitas vezes o outro realmente faz coisas que acabam trazendo uma mágoa, que acaba tendo aquele sentimento de injustiça, mas ao mesmo tempo a gente não tem o controle sobre o outro. Então, muitas vezes, você colocar esse controle no outro, né, do outro fazer algo de bem para você, do outro te pedir desculpas, porque muitas vezes a pessoa ali que está com mágoas, ela fica esperando o outro pedir desculpas, ou fica querendo demonstrar, né, diversas coisas ali no seu comportamento para outra pessoa perceber e ir lá conversar, e muitas vezes não há nenhum diálogo entre essas pessoas, e ela fica esperando, né, esse reconhecimento, essas desculpas do outro. Só que como a gente não tem esse controle, se a outra pessoa ela não faz isso, a pessoa ela acaba ficando mal, quando na verdade ela tem que ficar bem com a própria consciência dela. Então é entender que se ela fez o bem, se ela fez de tudo para aquela relação, se ela estava ali presente completamente e a outra pessoa que magoou, ela tem que estar tranquila com isso, com a consciência dela em paz, porque o problema está no outro e não nela. Ela não tem que entrar nessa questão de esperar o outro, porque quando a gente coloca, né, o nosso humor, a nossa tristeza na responsabilidade do outro, a gente acaba se decepcionando muito, porque as outras pessoas realmente não entram nessa expectativa. Então é importante começar a pensar nisso, o quanto que você está colocando na mão do outro isso, né? E também, muitas vezes, não há um diálogo, como eu falei. Então, às vezes, a pessoa ela tá chateada e ela acha que o outro tem que descobrir, ou ela fica fazendo, né, algum tipo de comportamento para ver se a outra pessoa percebe, quando na verdade às vezes o outro nem imagina que aquilo tá magoando. Então por isso que é muito importante sempre quando se sentir mal, buscar, né, ali um diálogo, conversar com a outra pessoa, ver se realmente é aquilo que está acontecendo, porque às vezes a gente tem certos pensamentos e a outra pessoa também não está fazendo aquilo por mal ou não está percebendo, como eu falei. Então é muito importante começar a pensar nisso e entender as suas responsabilidades, né? Até eu vou trazer aqui alguns tópicos importantes para que você comece a pensar de uma forma diferente essa mágoa. Primeiramente, é importante você entender a razão. Então, é entender por que eu estou magoada. Será que é uma expectativa minha? Será que é do outro? Será que realmente a outra pessoa fez algo ali que me trouxe uma mágoa muito grande? Será que eu tenho que esperar algo dessa pessoa? Será que vale a pena esperar? Então, é começar a entender por que que houve aquela mágoa, para que você comece a elaborar isso e entender, porque às vezes são as nossas emoções ali no momento, né, ou até crenças que acabam potencializando isso e acabam também trazendo uma dependência ali emocional do outro, né, do outro ter que reconhecer, do outro estar ali do seu lado de alguma forma. Um outro tópico é você expressar a sua dor. Como eu falei antes, muitas vezes a gente tem a dificuldade de expressar a nossa dor, né? Ou a gente fica magoado e vira, né, a cara, não conversa, acaba tentando fazer comportamentos para demonstrar,
ou então muitas vezes expressa a dor de uma forma às vezes agressiva, às vezes não conseguindo se colocar. Então, compreendendo ali a sua emoção, entendendo a razão, você consegue expressar essa dor de uma forma mais equilibrada, você consegue colocar isso ali, né, num diálogo, para que isso seja conversado, né, e que você consiga enxergar isso de uma outra forma. Um outro tópico também é você exercitar a compreensão, porque muitas vezes também a gente não compreende o lado do outro. É claro que existem situações e situações, pessoas que realmente a gente não tem que estar ali perto porque não está fazendo bem, não está sendo saudável, mas tem vezes que a gente não consegue entender que o outro também tem suas limitações, que o outro também tem suas dificuldades, teve criações, teve crenças, e às vezes aquela pessoa se comporta daquela forma porque ela aprendeu assim, ela não faz aquilo de propósito, ou ela nem percebeu que estava te magoando. Então, exercer essa compreensão também do outro é muito importante. E também um outro tópico é entender a sua responsabilidade, porque como eu falei, às vezes a gente vai deixando aquela situação. A gente não vai dizendo não, a gente vai aceitando certas coisas, ou então faz de tudo para o outro e espera aquilo em troca. Então, a sua responsabilidade ali na relação também é importante para que você também não entre, né, num lugar ali de vitimismo de alguma forma, mesmo que a sua dor seja ali legítima, porque como eu falei, toda dor, todo sentimento é legítimo e precisa ser olhado, mas a gente precisa entender e compreender todos esses aspectos. E um último tópico é você praticar o seu auto-perdão e o perdão. Porque que acontece? Muitas vezes, quando a gente não perdoa o outro, a gente também tem uma dificuldade de perdoar a nós mesmos. Então é muito importante vir para uma aceitação, entender que todos somos humanos, que a gente erra. Como eu falei, as pessoas têm as suas crenças, a outra pessoa muitas vezes ela deu o que ela podia dar naquele momento, você estava dando muito mais coisas, né? Estava sendo muito melhor ali porque era o que você tinha dentro, era o que você aprendeu, e muitas vezes aquela outra pessoa, ela não consegue agir de uma outra forma, ela ainda não está preparada para enxergar certas coisas. Então é muito importante você conseguir se libertar. E o perdão não significa concordar com o outro, né? Nem concordar ali com si mesmo, quando é o auto-perdão, e nem significa que você tem que manter um contato se você não quiser. Mas significa que você vai se libertar daquele sentimento, você vai entender, você não vai colocar tanto mais esse peso e você vai conseguir de alguma forma, né, viver a sua vida, né, se libertar, entender que você fez o que você pôde e é isso que importa, a sua consciência, os seus atos é que você pode controlar, o do outro não. Então isso você se liberta. E a mesma coisa com você, se você errou, né, você tem outras chances, você pode fazer outras coisas diferentes. Você também é ser humano, também erra, então ser mais compassivo com você, ter mais compaixão é muito importante. Então, pensem nisso. Eu estou também criando, né, eu desenvolvi um curso de crenças limitantes e é muito importante de vocês verem, porque as mágoas, elas estão muito relacionadas a crenças que a gente tem, acabam paralisando, fazendo com que a gente não consiga se desenvolver. E nesse curso, eu vou trazer conhecimentos para que vocês consigam elaborar melhor as suas emoções, entender melhor essas crenças e conseguir se libertar disso e ter aí êxito, benefícios em todas as áreas da sua vida. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar também aqui o link para que vocês possam entrar, para que vocês possam fazer as inscrições, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!